Tamo no ar. Fala. Questão de escritura pública do inventário, no caso do testamento caduco, o testamento que não tem a mesa patrimonial, o testamento quebrado. Possibilidade de escritura de inventário com testamento ineficaz. Seja ele caduco ou revogado ou declarado ineficaz por sentença judicial. Beleza. Revogado. Beleza. Tranquilo. No Paraná pode. No Paraná pode. Igual São Paulo. No Rio Grande do Sul, não. No Rio Grande do Sul tem testamento, qualquer tipo, revogado, é judicial. Divórcio, que os guardas de filhos de intenção já foi resolvido na vara de família, só está para o divórcio e partilha. Divórcio, separação, em que houve já um ajuste em relação ao menor de idade. Pode? Em regra, não. Em regra não poderia. Mas o Estado do Paraná, assim como São Paulo, autoriza. Mas veja, isso daí é contra a legem, hein? Vamos. Queridos, vamos lá. Tem mais 2 blocos para a gente trabalhar. Vamos lá. A pergunta que foi feita, ITBI, registro do compromisso de compra e venda, gera ITBI? Não. Por quê? Porque falta o elemento transferência. Porque você constitui o direito real à aquisição. O direito real à aquisição é um direito real sobre coisa alheia. Tudo bem, doutora Giane? Aí vem a pergunta. E na seção de direitos? Na seção de direitos, incide ITBI? Na seção de direitos, tem previsão municipal? Vamos imaginar que tenha, como São Paulo tem. Vamos imaginar que tenha. É ato oneroso? A sessão pode ser gratuita ou onerosa. Pode ser. Tem transferência de direitos? Tem. É inter vivos? Está transferindo direito imobiliário? Aí vem o depende. Se o compromisso de compra e venda estiver registrado, teoricamente, incidiria ITBI na sessão. Porque você está cedendo direito real à aquisição. Artigo 1562 da Constituição Federal. Imposto sobre a transferência de bens imóveis ou direitos a eles relativos, por natureza ou acessão. O solo ou a construção gera imposto. Exceto os de garantia. Tira a garantia, vírgula, bem como a cessão de direitos à sua aquisição. Então, no compromisso de compra e venda, para registrar, não incide. Mas se o compromisso estiver registrado e o sujeito fizer uma cessão de direitos, aí haveria situação de incidência tributária constitucional. Aí você tem que analisar a lei municipal. Entenderam sim ou não? É isso que vai fundamentar, prestem atenção, é isso que vai fundamentar amanhã uma escritura de compra e venda com cessão de direitos, ou até mesmo uma escritura de compra e venda com cessão historiada. Eu tenho 2 situações na sessão. Eu tenho a cessão historiada, a compra e venda com cessão historiada, é uma escritura só, registra direto. Ou eu posso ter uma compra e venda com cessão de direitos. E aí eu tenho que analisar, se o compromisso estiver registrado, são 2 ITBIs, hein? É um ITBI da cessão e um ITBI da compra e venda. Na compra e venda com cessão historiada, se a cessão historiada não estiver registrada, é um ITBI só e uma escritura só, compra e venda direto. Entenderam sim ou não? Entenderam porra nenhuma. Parou, peraí. Presta atenção. Qual que é a chance disso cair? É mínima. Por que é mínima? Porque o examinador não tem maturidade acadêmica para poder pedir isso. Não tem.
Garanto para vocês. E outro problema. Essa questão da escritura de compra e venda com cessão e cessão historiada, você não tem histórico doutrinário. Então o cara não tem onde se basear. Entenderam sim ou não? Mas é importante vocês entenderem como é que funciona a cessão de direitos, a compra e venda com cessão e a compra e venda com cessão historiada. Por quê? Porque você pode, dentro de uma questão, pegar esse exemplo e jogar na questão. Porque essa situação pode acontecer, porque é muito comum. Porque a cessão de direitos, ela vem prevista desde o Decreto-Lei 58/37. Então ele pode perguntar sim sobre cessão de direitos. Ele não vai pedir para você fazer compra e venda com cessão. Não impeça. Mas numa questão, ele pode vir a perguntar sobre o procedimento da cessão de direitos. E a cessão de direitos, ela ocorre da seguinte forma. Presta atenção. Eu tenho o proprietário, vendedor, que realizou compromisso de compra e venda com A. Compromisso de compra e venda. Ok? Sim ou não? Esse A, ele tem duas formas de transferir o imóvel, de transferir os direitos decorrentes do compromisso. Quais são as formas? Ele pode transferir o direito dele de compromissar o comprador como promessa de cessão, ou como cessão de direitos. Qual que é a diferença? Essa aqui é definitiva, essa aqui é preliminar. Calma, porque na cessão ela tem um aspecto diferente. Qual que é a diferença da promessa de cessão para a cessão de direitos? A diferença está onde? No pagamento do preço. Se o pagamento do preço da cessão for quitado, eu tenho uma cessão de direitos. Se o pagamento do preço for diferido, eu tenho uma promessa de cessão. Então, a promessa de cessão é como se fosse um compromisso de compra e venda em segundo grau. E a cessão, ela configuraria o quê? Uma transferência definitiva, irrevogável e retratável. Como se fosse uma compra e venda. Compra e venda da posição contratual. Qual que é a diferença da promessa de cessão da cessão de direitos? A promessa, o pagamento é diferido. Ou a existência de uma condição. Na cessão definitiva, eu tenho a figura da quitação da cessão. Entenderam ou não? Arrependimento é sempre rescisão. Isso não é condição. Condição é, eu vou comprar, vou parcelar, só que eu só consigo comprar efetivamente se eu conseguir vender meu imóvel em 30 dias. Tem que estabelecer uma condição. Tem que estabelecer uma condição. E a condição, ela tem que estar previamente ajustada. Entenderam ou não? Para gerar a possibilidade de resilição unilateral. Vamos voltar. Só que tanto a promessa de cessão quanto a cessão de direitos definitiva... Tá tudo bem, Jane? Posso continuar? Quer que eu volte? Eu vou voltar. O proprietário fez um compromisso de compra e venda com A. O A tem duas formas de realizar a transferência dos direitos de compromissar o comprador. Ou ele faz uma promessa de cessão, no qual o cessionário ele vai impor uma condição na promessa, ou ele vai parcelar o preço. Se o pagamento do preço da cessão for à vista, a gente está falando de uma cessão de direitos definitiva. Tudo bem? Tanto uma quanto outra